Olá, estudantes. Sou o professor Antônio Augusto da disciplina de Matemática e a aula de hoje é dedicada aos estudantes do nono ano da Escola João Duarte com conteúdo de potências com expoente fracionário. Então, nesta aula de hoje, vamos efetuar cálculos com números reais, com as potências com expoente fracionário, inclusive negativo. Então, vamos iniciar. A gente estudou anteriormente as potências com expoentes inteiros, como por exemplo 13 ao quadrado, ou 13 elevado a 2, 5 elevado a menos 4, aqui o expoente é um número inteiro, 8 elevado a 5, menos 7 elevado a 11, e aqui uma fração 5 quartos elevado a 3, então todos expoentes inteiros. Agora estudaremos potências com expoentes fracionários, ou seja, quando aqui, no lugar do número inteiro, a gente vai ter uma fração como expoente. E também vamos estudar como é que essas potências podem ser escritas por meio de radicais. Então, considerando a igualdade x igual a raiz cúbica de 4 elevado a 2, como nesse caso, a raiz enésima de a está elevada a 1m. Substituindo aqui, no lugar do 3, o n, no lugar do 4, o a, no lugar do 2, o m. Lembrando que a gente estudou anteriormente, o n é o meu índice, o a é a minha base, que é o radicando, e o m é o expoente do radicando, certo? Isso vai implicar em quê? Em a elevado a m, então eu vou a elevado a uma fração, então eu posso transformar essa radiciação, por quê? Porque o inverso da radiciação é a potenciação, e o inverso da potenciação é a radiciação. Então, eu vou pegar esse meu radicando a e elevo ele a m sobre n. Então, o meu índice do radical, ele vira o denominador da fração. Então, isso implica em quê? Em que a raiz cúbica de 4 elevado a 2 vai implicar em 4 elevado a 2 terços. Então, 4 elevado a 2 dividido por 3. Note que o índice do radical corresponde ao denominador do expoente da potência, certo? Então, o índice do radical, aqui nesse caso 3, ele sempre vai ser o denominador. E o numerador vai ser o expoente aqui, que estava elevado ao radicando. E o radicando só é repetir como sendo a base da potência. Muito fácil, né, pessoal? Então, podemos escrever potências de base positiva e expoente fracionário por meio de radicais e escrever radicais por meio de potências de base positiva e expoentes fracionários. Temos esses 4 exemplos aqui e eu vou fazer aqui na outra parte para vocês entenderem como é a transformação da radiciação na potenciação ou vice-versa, ou a potenciação transformada numa radiciação. Então, temos no primeiro exemplo a raiz quarta de 3 elevado a 5. Então, eu quero transformar isso aqui numa potência de expoente fracionário. Eu observo que minha base é 3. Então, repete a base 3. O expoente do radicando vai ser o meu numerador da fração, então ele fica aqui em cima, dividido pelo denominador, que o denominador no caso vai ser sempre o índice do radical, certo? Então vai ficar 3 elevado a 5 quartos, ok? 3 elevado a 5 quartos, ou 5 sobre 4. Outro exemplo de radiciação onde eu transformo numa potência com expoente fracionário. Minha base é 2, então repete a base 2. O meu expoente, 4, ele vai ser o numerador da fração, dividido pelo índice, o índice aqui 3, que é o meu denominador. Então vai ser 2 elevado a 4 terços. Tranquilo, né? Muito fácil. E quando eu estou com a potência, com a expoente fracionário, e eu quero transformar numa radiciação. É só eu fazer o contrário, o caminho inverso. Então, vou retornar. Então, observe o quê? Que minha base é 9. Então, quero transformar isso aqui numa radiciação. Então, minha base, meu radicando vai ser 9. Quem é aqui o expoente do radicando?
não vai ser sempre o numerador, o de cima? Então, 9 elevado a 2. E o denominador aqui, que é 5, ele vai ser o meu índice do radical. Então, vai ser raiz quinta de 9 elevado a 2. E outro exemplo aqui de uma potência com expoente fracionário. Novamente, eu vou fazer o mesmo processo. Então, símbolo do radical, o meu radicando, que era a minha base, o 7, elevado ao numerador da fração, que o numerador aqui, ó, de cima é 5, então vai ser 7 elevado a 5. E o meu índice é o denominador, que é o 3. Então, é a raiz cúbica de 7 elevado a 5. Na propriedade que a gente já estudou, a gente tem que a raiz enésima de a elevado a m é igual ao radicando, que vai se tornar a base, elevado ao meu expoente, que vai ser o numerador, que é m, dividido pelo índice, que é n. Certo? Então, ó, o m do expoente aqui do radicando, ele se torna numerador, e o n o denominador, certo? Tranquilo, muito fácil. Então, é o que eu fiz lá, esta mesma forma. Então, de modo geral, sendo A um número real positivo, então meu radicando lá é um número real positivo, M um número natural maior que zero, então é importante isso, que o M, que é o valor aqui, ó, do expoente, seja maior que zero, e N um número natural maior que 1, certo? A gente sempre para ser raiz é a partir da raiz quadrada, que é a raiz quadrada quando é índice 2. E assim eu tenho as posteriores, raiz cúbica, raiz 4, raiz quinta e assim sucessivamente. Então, eu terei isso, que a raiz enésima de a elevado a m vai ser igual a o radicando, que é a minha base a, elevado ao expoente m dividido pelo índice n, eu tenho assim a elevado a m sobre n. Então, temos aqui no exemplo 1. Escreva cada radical como uma potência de expoente fracionário. Então, eu estou com 4 exemplos aqui de radiciação e eu vou transformar eles em potências com expoente fracionário. Então, eu já trouxe para cá, para adiantar. Então, ó, a raiz quarta de 11 elevado a 5. Então, aquele passo que a gente faz, transformação daquela propriedade que a gente aprendeu, onde eu vou pegar aqui o meu radicando, que é 11, né? Ele vai ser a minha base da potência, 11. E aqui eu vou criar um expoente fracionário com esses dois elementos aqui, né? Só não se equivocar na ordem. Então, primeiro é quem? O que está sendo aqui elevado como expoente é o 5. Então, ele vai ser o meu numerador. Então, vai ser 11 elevado a 5 dividido por 4 sobre 4, que é o meu índice. Transformei a radiciação numa potência com expoente fracionário. A letra B, a raiz sétima de 2 elevado a 4. Então, quem é minha base? É 2. Então, repete o 2. Meu expoente é 4. Então, esse é meu numerador. Dividido por 7, que é meu denominador. 2 elevado a 4 sétimos, certo? Então, lembrando que a gente aqui está aprendendo apenas a transformar a radiciação numa potência com expoente fracionário. Então, o cálculo já seria outra parte da nossa aula. Primeiramente, a gente está apenas transformando, seja da radiciação para a potenciação de expoente fracionário ou da potenciação de expoente fracionário para a radiciação. 8, ou melhor, raiz 8 de elevado a 1, a raiz oitava de 1. Eu tenho o quê? 1 não está elevado a nada, mas quando não tem nada aqui, pessoal, o que é que tem? Tem um 1, né? Isso aqui é 1 elevado a 1, que dá o próprio 1. Então, a gente coloca aqui para auxiliar o nosso cálculo. Então, como seria para eu transformar? Seria simplesmente 1, que é a minha base, elevado a 1, que é o meu expoente, dividido por 8.
Então eu vou ter 1 elevado a 1 sobre 8. Tranquilo, né? Letra D. Raiz nona de 4 elevado a 3. Pega a minha base rapidinho aqui, ó. 4. O meu expoente aqui, que é 3, vai ser o numerador da fração. Dividido por 9. Então eu tenho assim 4 sobre 3 nonos. Nessa questão, para ficar mais fácil, porque se eu fosse calcular, eu posso fazer o quê? Simplificar, não é isso? Então eu observo que 3 e 9 ó, são múltiplos, né? Então eles são divididos. Então eu posso dividir isso aqui por quem? Por 3. A gente aprende antes que posso fazer a simplificação. 3 dividido por 3 vai dar 1. Dividido 9 dividido por 3 vai dar 3. Então eu tenho 4 elevado a 1 terço. Até porque se eu quiser fazer o contrário, eu poderia voltar isso aqui. Então eu teria o meu radical 4 elevado ao expoente, que é 1. E aqui eu teria 3. Que 4 aqui, esse 1 aqui, né? 4 elevado a 1 seria o próprio 4. Então eu teria a raiz cúbica de 4. Então ficaria mais fácil o nosso cálculo. No exemplo 2 eu tenho que escrever o radical equivalente a cada potência. No exemplo 1 a gente trabalhou transformando a radiciação para a potência expoente fracionária. Agora a gente vai fazer o inverso. Está em formato de potência de expoente fracionário. Vocês podem ver aqui, ó, 2 quintos, 4 nonos, menos 7 meios, menos 1 sexto. E eu vou transformar em radiciação. Então, já estão colocados aqui. Então primeiramente, como a gente quer transformar na radiciação, eu observo que minha base da potência é 3, né? Ele se torna aqui o radicando. O expoente que vai ser elevado ao meu radicando é o numerador, que é o 2. E o 5, que é o índice. Na verdade, o 5, que é o denominador, ele se torna um índice. Então eu tenho a raiz quinta de 3 elevado a 2. Que isso aqui, se eu quiser calcular ali, 3 elevado a 2 é 9. Então vai ser a raiz quinta de 9, certo? O número que multiplicado 5 vezes dá 9, certo? Então, letra B, 8 elevado a 4 nonos. 8 elevado a 4 nonos. Mesmo processo. Aqui minha base vai ser o radicando 8. O numerador, que é o 4, ele se torna o expoente do radicando. E aqui o índice vai ser o denominador dessa fração, desse expoente fracionário, que é o 9. Então é a raiz nona de 8 elevado a 4. Tranquilo, né? Está apenas transformando. Letra C. 15 elevado a menos 7 meios. Aí agora a gente está com uma potência elevada a um expoente fracionário negativo. E a gente sabe, a gente aprendeu que quando temos uma base inteira com expoente negativo, quando a gente aprendeu com expoente inteiro negativo, a gente inverte, né? A gente inverte a base e o expoente que estava negativo ele se torna positivo. Então eu sei que 15 aqui sempre vai ter aquele 1 invisível, né? Que a gente não conhece, que a gente não vê, na verdade. Então 15 sobre 1, se eu fizer o inverso disso, colocar o numerador no lugar do denominador, denominador no lugar do numerador, eu vou ter 1 sobre 15, certo? Apenas inverti. E o menos 7,5, ele vai virar 7,5, certo? Eu vou colocar um parênteses porque a gente sabe que isso aqui
estar junto, né? Porque 7 sobre 2, certo? Ó. Inverti a fração, 15 sobre 1 virou 1 sobre 15. E eu deixo de ser negativo e o expoente fracionário passa a ser positivo. Eu coloco parênteses por quê? Porque eu sei que 1 sobre 15 está sendo elevado a 7,5. Porque se eu não coloco parênteses, aí fica a impressão que, de que o 7,5, que o 1 está sendo elevado ao 7,5 e o 15 não. Então, a ideia do parênteses é justamente fazer isso. Que eu sei que 1 está elevado a 7,5 e 15 está elevado a 7,5. Feito isso, não terminou por quê? Porque eu quero transformar este expoente fracionário na radiciação. Quero que ele fique assim. Então, agora eu posso fazer isso, né? Então, ó, eu vou ter quem? Eu vou ter 1 elevado a 15, ou melhor, 1 sobre 15. Deixa eu melhorar isso aqui. Fazer um maior, né? Então eu vou ter 1 sobre 15 elevado. Quem é que eu pego? Numerador ou denominador? Para o expoente aqui do radicando, é sempre o numerador, que é 7. 1 sobre 15 elevado a 7. E o 2, que é o denominador, ele se torna um índice. Então é a raiz quadrada de 1 sobre 15 elevado a 7, tá certo? Na letra D, 65 elevado a menos 1 sexto. Novamente eu vou usar o critério, né, de colocar o 1 como denominador. Vou ter 65 sobre 1. Vou inverter. Então, ó, 65 sobre 1. O expoente está negativo, por isso que eu vou precisar fazer isso, certo? Se o expoente já estiver positivo, pessoal, eu não preciso fazer. Tipo como o A e o B, ó, eu já vou diretamente transformar na radiciação. Estou fazendo com essa C e a D porque o expoente fracionário é negativo. Então, tenham cuidado quando forem desenvolver isso. Então, 65 sobre 1, eu inverto, vou ter 1 sobre 65. Novamente, separo com os parênteses. Menos 1 sexto deixou de ser negativo e se tornou positivo. Então aqui eu vou ter 1 sobre 65 elevado a 1 sexto. Transformando isso aqui numa raiz, eu vou ter 1 sobre 65 elevado a 1, que é o meu numerador, e o índice aqui, o denominador 6 vira o índice. Então eu sei que 1 sobre 65 elevado a 1 é o próprio 1 sobre 65. Então eu esqueço aqui o 1. Então eu vou ter a raiz sexta de 1 sobre 65. Certo, pessoal? Então, nesta aula de hoje, a gente aprendeu, né, a calcular com números reais na transformação de potências de expoente fracionário, inclusive com expoentes negativos, transformando em radiciação e também transformando a radiciação em expoentes, em potências com expoentes fracionários, inclusive negativos, que é esse caso da letra C e da letra D. A partir daqui, a gente faria o cálculo, tá certo? Isso aí fica à vontade para vocês calcularem, que a gente já aprendeu em aulas anteriores. Qualquer coisa vocês revisam anteriormente como se faz o cálculo tanto da potência como também da radiciação. Então, galerinha do nono ano da João Duarte, estudem, se dediquem. Qualquer dúvida, entrem em contato e se inscreva no meu canal, compartilhe com seus amigos, seus colegas, para que mais pessoas possam acompanhar a videoaula do professor Antônio Augusto aqui no YouTube. Bons estudos, fique com Deus e até a próxima videoaula. Tchau, pessoal!